Informação e prestação de serviço na luta contra o coronavírus. Hoje é dia de mais um plantão do Dr. Antônio Spreuser via internet ao vivo para tirar dúvidas sobre a pandemia da Covid-19. Explicações sobre prevenção, sintomas e tratamento. E você aí de casa também pode enviar a sua pergunta pelas redes sociais utilizando a hashtag Hoje em Dia. Então vamos já direto à primeira dúvida. Bom dia, doutor. Meu nome é Alexia e eu tenho uma dúvida. É possível contrair a Covid-19 mais de uma vez? Portanto, a pergunta da Alexia: é possível contrair mais de uma vez a Covid-19? Esse vírus sofre mutações? Professor Dr. Antônio Spreuser, muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia César, bom dia Alexia, obrigado pela pergunta. Realmente nós esperamos que quem tenha pego a Covid-19 uma vez desenvolva imunidade eterna, mas não é bem assim. Muitas vezes o paciente pega a Covid-19 e ele fica meses. É o que a gente tem acompanhado nos estudos realizados recentemente, tanto na China, Japão, Estados Unidos. E além disso, a gente sabe que muitas pessoas perguntam: doutor, mas eu ouvi falar que quem pegou a Covid-19 pegou outra vez. O que acontece é que quem pega, muitas vezes o vírus fica mais tempo no nosso corpo. Então, quando você vai testar, o vírus ainda está lá. Não é que ele voltou ou que teve uma reinfecção, é que não deu tempo de curar. E uma boa notícia para todos é que o coronavírus atual, ele não tem mutação muito frequente. Não é como o vírus da gripe. O vírus influenza, ele tem muita mutação. Por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano. Já o vírus do sarampo, você toma a vacina, você fica imunizado a vida inteira. Porque o vírus do sarampo não tem muita mutação, igual ao vírus atual, esse coronavírus. Ele não sofre muita mutação. Então a gente espera que você pegou a Covid-19, você esteja imunizado. É isso que a gente espera. Bom saber, doutor. Agora tem mais uma outra pergunta, olha só. Olá, doutor. Eu sou a Raquel de Guarulhos. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho pedido muito delivery durante a quarentena. Eu gostaria de saber se existe algum risco de contaminação através do alimento ou da embalagem. Obrigada. E não só a Raquel, mas eu tenho certeza que muita gente tem pedido cada vez mais o delivery. E aí, doutor, existe o risco da contaminação? Então, Renatinha e Raquel, obrigado pela pergunta. O alimento que é feito delivery, ele não tem problema de você se contaminar. O risco é a embalagem. Então, primeiro, o ideal é você pagar com cartão de crédito, fazer com que o entregador deixe o alimento na sua porta para você evitar contato com o entregador. Número 3, toda vez que vier a embalagem, deixa a embalagem fora da sua casa. Quando você tira o alimento da embalagem, lave bem as mãos antes e depois. E aí sim você pode abrir e se alimentar. Coloque a comida dentro do prato e você põe no lixo, joga fora toda essa embalagem que chegou na sua casa. Isso é muito importante. Ô, doutor, deixa eu continuar nesse tema ainda um pouco mais, porque hoje muitas pessoas consomem a comida oriental, a comida japonesa, que é preparada pelas mãos das pessoas e, na maioria das vezes, se come frio. Nesse caso também, a gente não corre o risco de contaminação nesses alimentos? Então, César Filho, a sua pergunta é muito frequente no consultório e aqui toda hora a gente se pergunta. O alimento cru, os últimos trabalhos mostram que ele não tem característica de transmitir o vírus. A comida crua geralmente tem vários vírus também, como rotavírus, salmonela, shigella, que são enterobactérias, que são muito frequentes também. Então, nessa fase, é bom evitar a comida crua de qualquer jeito. Sempre é bom alimentos cozidos, grelhados, assados, para evitar qualquer tipo de complicação de você ir para o hospital. Mesmo que eu não pegue um Covid-19 na comida, mas eu posso pegar uma enterobactéria. Aí eu vou ter que ir para o hospital para tomar soro, tomar remédio, o que não é aconselhado. Sem dúvida. Vamos a mais uma dúvida, mais uma pergunta. Doutor, é verdade que se uma grávida pegar Covid-19, ela tem mais chance de ter que fazer cesárea? Essa é a pergunta da Suelen e é uma dúvida também bastante frequente. Muitas pessoas estão aí vivendo o período de gravidez e têm dúvidas, doutor. Então o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia
eles fizeram um protocolo muito grande e foi baseado tanto na experiência da China, do Japão, em que toda parturiente, toda mulher grávida deve seguir normalmente o período para ver se ela vai fazer cesárea ou parto normal. Não é porque a mulher tem a Covid-19 que vai fazer cesárea, não. Ela pode fazer o parto normal sem risco para ela e para o nenê. Não tem risco de ela passar o vírus fazendo o parto normal. Então, o obstetra, que é o médico que está levando isso a sério, ele pode optar tanto pela cesárea como pelo parto normal, dependendo muito de como se apresenta a gravidez. Ótima informação, doutor. Agora tem mais uma dúvida, olha só. Bom dia, doutor. Eu me chamo Neuza, sou de Guarulhos. Eu tenho uma dúvida para perguntar. Por que tem pessoas que contraem o coronavírus e ficam tão graves e outros não têm sintoma nenhum? Muito obrigada, doutor. Queria saber. Muito obrigada. Dona Neuza, muito obrigada por essa pergunta. Eu tenho certeza que muita gente também está se fazendo. Eu me fiz. Por que isso, doutor? Algumas pessoas não apresentam sintomas nenhum e outras ficam em estado grave e podem até vir a óbito. Então, Neuza, muito obrigado pela pergunta. Essa característica das pessoas terem diversos sintomas varia muito se essa pessoa tem algum fator de risco. Hoje, atualmente, a gente estuda muito os jovens que estão morrendo por Covid-19 e eles têm uma característica entre eles. Eles têm um peso acima do que deveriam ter. Então, a obesidade no jovem ou em pessoas acima de 60 anos é um fator de risco caracterizado como muito importante. Claro que os idosos já têm essa peculiaridade de ter mais risco de ter uma Covid-19 mais grave. Mas o que a gente está falando agora é que, imagina vocês se vários jovens foram testados, vários jovens estão fora de casa trabalhando, porque eles não pertencem ao grupo de risco. Então, evidentemente que eles têm mais chance de se contaminar do que o idoso que fica em casa. As pessoas acima de 70, 80 anos estão em casa quietinhos, eles não estão na rua trabalhando. Já os jovens, a maioria, eles mesmo que estejam dentro de casa, eles são um grupo de mais risco, como ir para reuniões, encontrar amigos, ir para o trabalho. Então, não se testa todo mundo. Se a gente testar todo mundo, a gente vai ver que a realidade é outra também. Nós teríamos um número maior, né, de casos registrados, tanto de contaminados quanto no número de mortes também, muito provavelmente. Por isso que os Estados Unidos têm tantos casos, né, doutor? Porque eles testam muita gente diariamente. Agora, para a gente estabelecer um paralelo, muitos jovens estão sem nenhum tipo de doença, estão vindo a óbito, inclusive. Nós temos registrado isso através de inúmeras reportagens. Isso se deve, talvez, doutor, à baixa imunidade. Existe diferença de imunidade entre as pessoas, independentemente da faixa etária? E eu pergunto isso porque, às vezes, dentro da mesma casa, no mesmo ambiente, algumas pessoas pegam uma gripe, por exemplo, e outros não. Então, isso funciona da mesma forma para o coronavírus? Então, César Filho, a sua pergunta é muito importante porque, atualmente, nós estamos estudando muito a resposta inflamatória que o corpo humano tem perante o Covid-19. E tem uma substância chamada citoquina ou citocina, que ela inflama muito o nosso organismo. Quanto mais citocina eu tenho, mais inflamação o meu corpo vai ter e pior é o caso. E nós sabemos que a citocina, ela é uma substância química que é liberada na hora que o vírus e os nossos anticorpos se juntam. Então, você imagina agora que eu tenho uma defesa muito boa, eu tenho muita imunidade, eu vou ter muita citocina. Muitas vezes os jovens podem ter muita essa substância e ter um quadro clínico desfavorável. Pode ter um quadro clínico pior. Então, esse quadro inflamatório que é o processo de gravidade da doença. Doutor Antônio Sprois, a gente está aproveitando, né, aí a sua aula e um assunto que é tão importante, os nossos telespectadores estão mandando as perguntas e tem mais uma, viu? Vamos lá. Olá, doutor, bom dia. Sou o Breno Belizar, sou de Minas Novas, Minas Gerais. E, doutor, eu gostaria de saber se é verdade que o coronavírus pode ser transmitido através do suor. Doutor Antônio Sprois, o Breno acabou de perguntar se o coronavírus pode ser transmitido através do suor. É possível? Então, o suor não é um líquido que passa o coronavírus.
Vários estudos são feitos, por exemplo, no sêmen, no espermatozoide, na urina, nas fezes. No sêmen e na urina também não costuma aparecer. Aonde ele é certeza que ele aparece é nas gotículas de saliva, nas gotículas que saem do pulmão, no espirro e na tosse, e também nas fezes. Por isso que é muito importante você ter muito asseio no seu banheiro, isso eu falo toda hora. Agora, a pessoa que está correndo na rua, né? Está suando, etc., ele está jogando não só o suor para fora, ele está jogando uma série de secreções da boca, da fala, da tosse, então precisa tomar muito cuidado. Não é que o suor não transmite o vírus, mas atualmente a gente tem que tomar cuidado com todas as secreções. E talvez por isso também, doutor, os esportes em que tem o contato físico direto estejam proibidos, né, em todo o planeta, porque ainda não existe um estudo que possa comprovar e também porque quando tem o contato, tem a fala, tem tudo mais, é possível o contágio também, não é isso? Perfeito. Bom, nós temos, além da participação do público de casa, o público também está participando através das redes sociais. Nós já temos uma pergunta. Bom dia, doutor. Fumantes moderados, sem problemas de saúde, estão no grupo de risco? É o Jos Campos que pergunta. Ô, Jos Campos, todo fumante, qualquer cigarro que você inala, ele vai levar o seu pulmão num quadro inflamatório. Qualquer cigarro. Um cigarro que eu fume, aquela fumaça que já entra no meu pulmão, ela já vai levar um quadro de bronquite, pneumonite, que não é bom. Agora, se você é um fumante moderado, você deve fumar mais do que um cigarro por dia. Então, eu não aconselho, nessa altura do campeonato, você fumar qualquer tipo e qualquer número de cigarro. O ideal é você parar mesmo e ter um pouquinho de paciência, tá bom? E vai fazer um bem danado para a sua saúde, viu? Agora tem mais uma pergunta, não é, doutor? Que veio da internet. Bom dia, doutor. Meu nome é Kátia. Eu gostaria de saber se o ar-condicionado potencializa a transmissão do coronavírus. Obrigada. Obrigada, Kátia. Doutor, o ar-condicionado pode potencializar essa transmissão? O que acontece é que o ar-condicionado ligado, você fica respirando aquele ar o dia inteiro. Ele não é aberto. Então, qual é a sugestão? Desliga o ar-condicionado, abre o ambiente, deixa janelas e portas abertas, mesmo dentro do carro. Não ligue o ar-condicionado, porque o ar fica cheio de partículas. Mesmo que você não tenha a doença, atualmente nós estamos atravessando um período de gripe pelo influenza, que também é transmitido pelo ar por gotículas. Então, evite o ar-condicionado agora. Ok, doutor, nós temos mais participações, mais uma pergunta chegando. Vamos lá. Meu nome é Larissa e eu sou mãe. Eu gostaria de saber se o coronavírus é transmitido através do leite materno. Nós deixamos aqui a pergunta da Larissa, doutor, porque nós já tivemos aqui perguntas de mulheres grávidas, não é? Antes do parto. E agora nós temos aquelas que já estão com os bebês em casa e querem saber, o leite materno pode transmitir a doença, doutor? Então, Larissa, o leite materno ele não transmite o vírus da Covid-19. Como é um vírus muito novo, nós estamos com ele há 4 meses, né? A gente está estudando esse vírus há 4 meses. Não tem nenhum relato ainda que a mãe passe o Covid-19 pelo leite materno. Então, você que tem a Covid-19, você pode amamentar o seu filho normalmente com os cuidados de colocar máscara, lavar bem as mãos. E se você está tirando o seu leite da mama para dar para o nenê, lava bem aquela bomba que você está usando para passar para o nenê. Porque esse é o problema. Você não transmite, mas a bombinha e tal é importante. Então põe a máscara e pode amamentar o neném. Então, por favor, não deixem, em hipótese alguma, de amamentar os seus filhos, tá? Agora tem uma pergunta que veio do Twitter, doutor. Olha só, vamos ver o que está aqui na tela. Regino pergunta, a Covid-19 deixa sequelas nas pessoas que se recuperam da doença? E aí, doutor? Então, muito boa pergunta dele, porque o que está acontecendo é que nós estamos observando que a Covid-19 não afeta só os pulmões. Existem muitos relatos. Ontem à noite eu estava conversando com vários colegas meus dos Estados Unidos e na Europa, e eles têm observado muitos casos com neurite, que é uma inflamação dos nervos. O paciente fica com um déficit neurológico às vezes. Às vezes o vírus pega o músculo do coração, pode dar miocardite, que é a inflamação do músculo, e ele pode ficar com um certo grau de
insuficiência cardíaca, e pacientes também que têm insuficiência renal, que precisam fazer diálise e depois melhoram da insuficiência renal dos rins, mas ficam com uma pequena sequela. Então, como esse vírus, eu falei, é novo, a gente está aprendendo muito com ele. Tem pacientes que não têm nada no pulmão, mas tem outras sequelas em outros órgãos, principalmente cérebro, coração, rim e fígado. Pois é, são muitas as dúvidas, doutor. Nós temos mais uma que chega através das redes sociais, pelo Twitter. Vamos lá. Bom dia, eu tenho o que? Pedra na vesícula, mas ainda não fiz a cirurgia. Tenho me alimentado só com produtos integrais devido a essa alimentação. Eu fico com a imunidade mais baixa, doutor. Ô César Filho, o Chevette 22 tem uma dúvida muito frequente sobre pedra na vesícula, que nós consideramos um caso sempre cirúrgico. Antigamente, a gente deixava pedra na vesícula sem problema. Hoje a gente sabe que pode levar a pancreatite e outras doenças mais graves. Então, tem que operar. Claro que não vai operar agora porque ele não tem uma colicistite aguda, não tem uma inflamação aguda. Mas a respeito da alimentação integral, não tem problema. Os alimentos integrais têm muitas vitaminas, proteínas, sais minerais. Só não esquecer de tomar muita água. Quem tem pedra na vesícula geralmente toma muito pouca água e a bile fica muito concentrada. Então tome água o dia inteiro para você ficar bem hidratado. É isso aí, doutor. Tem mais uma pergunta que veio do Twitter. Bora lá? Olha só, Grega Fire. Vamos lá, minha esposa teve embolia pulmonar. Isso tornaria pior o caso de Covid-19 em uma possível contração da doença, doutor? Então é assim, toda vez que a pessoa tem uma embolia pulmonar, que é um coágulo que sai e vai se alojar lá dentro do pulmão. Então parte do pulmão não recebe sangue. E é o que a gente chama de uma necrose, um infarto pulmonar. O nosso pulmão tem infarto também, que é produzido pela embolia pulmonar. Então esse pulmão que deixou de funcionar é pequena sequela. Eu não sei se é muita área do pulmão acometida ou não, mas toda pessoa que já tem uma doença pré-existente pulmonar também tem mais grupo de risco. Então tome muito cuidado nessa fase da pan-epidemia para ficar mesmo em isolamento social. Caso saia na rua, use máscara e lave bem as mãos com água e sabão e evite o uso do cigarro ou não fique em ambientes que estejam fumando. Para quem tem problema no pulmão, é contraindicado até o ficar perto de quem está fumando, porque isso é um crime, né? Doutor Antônio Sprois, é muito bom te ver, mesmo que de longe, que esse período passe logo. A gente tá morrendo de saudade de te dar um abraço, de aprender de mais de perto. Estou morrendo de saudade. Não é? Olha, um beijo. Até semana que vem ou a qualquer momento a gente te liga e diz, doutor, o senhor vai entrar ao vivo de longe, tá bom? Claro, eu adoro vocês, eu amo vocês. Tchau. Um beijo pra família, doutor.